Shalom, pessoal! Hoje nós vamos voltar a estudar o verbo no tempo passado e nesta aula nós veremos a nossa primeira construção verbal, que é a construção Paal. Antes, porém, vamos ver aqui o nosso vocabulário. Então, aqui no nosso vocabulário, página 160, nós temos aqui a construção que nós vamos estudar, que é a construção Paal. Então, nós dizemos Binyan Paal, construção Paal. E temos também a palavra Romá, que é muralha. E aí, então, retornando aqui para a nossa página de estudo, nós temos aqui um pequeno texto onde nós teremos o verbo no presente e depois o verbo vai aparecer no passado, nesta construção Paal aqui, tá? Então, vamos dar uma olhada aqui, é um texto, né? Dani está dizendo aqui, olha, aqui está no presente, tá vendo? Arshav, Dani, lo oved. Hu yoshev babait velomed. Então aqui está no presente, olha, agora Dani não está trabalhando. Ele está sentado em casa e estudando. Ainda que na segunda linha vai continuar no presente, olha, depois, ahar kach, hu kotev mirtavim. Depois ele escreve cartas. Agora, aqui na segunda parte deste texto, o verbo vai passar para o passado, porque agora, olha, é ontem, olha. Também, ontem, ele não trabalhou. Então, o verbo aqui está conjugado já nesta construção que nós vamos aprender hoje, tá vendo? Então, aqui é o verbo lavod no passado. Esse verbo lavod, ele é um verbo da construção Paal. Então, ele, quando é conjugado no passado, na terceira pessoa, ele vai ficar desta forma aqui. Nós veremos daqui a pouquinho. E aí, continuando, ele ficou em casa e estudou. Então, observa aqui que o verbo sentar-se e o verbo aprender também fazem parte desta construção Paal. Então, nós temos aqui o verbo conjugado na terceira pessoa. Nós veremos aqui agora, você vai aprender como conjugar os verbos no passado nesta construção aqui, construção Paal. E aí, então, nesta parte aqui, pessoal, ele vai mostrar aqui para vocês as vogais que são utilizadas. Olha, quando o verbo está no presente e quando o verbo está no passado. Tá vendo aqui? É o tempo passado. Olha que a vogal vai mudar. Estes traços aqui, pessoal, representam as letras do radical do verbo. Então, no hebraico, quase todos os verbos, eles possuem 3 consoantes que formam o seu radical. E aí, esse traço aqui é para colocar as letras do radical do verbo, tá vendo? Então, o que vai acontecer nessa construção? As vogais, elas vão se manter no presente, assim também como elas vão se manter no passado, tá? Então, vamos dar uma olhada aqui, por exemplo. Vamos pegar aqui o seguinte, olha o verbo aqui no presente, né? Ó, kotev, lomed, oved e yoshev. Então, observe você que a vogal se manteve, tá vendo? Porque estes verbos, todos eles fazem parte desta construção. Então, é importante estudar os verbos no hebraico pelas construções, porque você aprendendo um verbo da construção, você conjuga todos os demais, porque eles vão seguir esse padrão. É o que nós chamamos de paradigma, né? Então, eles vão seguir um paradigma, vão seguir um padrão, e aí você vai poder conjugar qualquer verbo no momento em que você perceber a qual construção ele pertence. Agora, olha aqui, no passado, nós temos a vogal A, tá vendo? Tanto debaixo da primeira letra do radical, como da segunda consoante do radical. Então, são 2 As para a terceira pessoa, evidentemente, que é o que está aqui, mas também para outras pessoas. Então, vamos olhar aqui, ó, tá vendo? Ó? Ele, katav, escreveu. Eu, katavti, escrevi. Atá, katavta, você escreveu. At, katavti, você escreveu também no feminino. Aqui nós já temos o verbo conjugado em várias pessoas, tá vendo? É o que nós veremos aqui agora como é que conjuga. Então, antes nós vimos que estava tudo na terceira pessoa, mas aqui ele colocou um exemplo, né? Para eu, tu e tu feminino.
E aí você observou que ele manteve as duas vogais, tá vendo? E as letras do radical, elas estão aqui, tá vendo? No caso do verbo lichtov, são essas três letras aqui que formam o radical do verbo. É o que nós veremos aqui agora. Olha aqui, ó, lichtov no tempo passado. Então nós veremos aqui, ó, todas as pessoas e como que o verbo é conjugado, tá vendo? Então na aula que nós começamos sobre o tempo passado, eu falei para vocês aqui da terminação, tá vendo? Esta terminação, ela não muda, ela vai ser a mesma, não importa a construção verbal. Tempo passado no hebraico tem esta terminação aqui. O que vai mudar é a primeira parte. Então, o que nós chamamos aqui de desinência pessoal, ela vai permanecer para todas as construções. Então, é muito importante que o estudante memorize as desinências pessoais. São elas que vão indicar quem está praticando a ação. Então, vamos dar uma olhada aqui, ó. No caso da primeira pessoa, olha, escreve-se o katav e coloca a desinência. Então, fica katavti. Você escreveu, katavta. Você ou tu, né? Mulher, escreveste ou escreveu, katavti. Ele escreveu, hu katav. Lembrando que no caso do ele e do ela, a gente tem que pronunciar o pronome. Olha, ela escreveu, hi katva. Nós escrevemos, katavnu. Vocês escreveram, né? Vós escrevestes, ktavtem. Vós ou vocês escreveram, mulheres, ktavten. E no caso hem e hen, eles e elas escreveram, hem katvu. Hen katvu, elas escreveram. Então, pessoal, essa daqui é a conjugação de um verbo da construção paal. E aqui, o que temos? Vários verbos que pertencem a esta construção verbal. Todos estes verbos aqui, vocês poderão conjugar fazendo o mesmo que vocês fizeram aqui, que vai dar certinho. O que vai alterar são as consoantes do radical. Agora, uma dica que eu quero dar aqui para vocês, que não aparece aqui neste livro, que é o seguinte: como que eu identifico um verbo da construção paal? Por exemplo, se ele estiver no presente, você vai identificar pelo uso destas duas vogais aqui, ele no presente. E no passado, você identifica pelo uso destas vogais aqui. Agora, o problema é que o hebraico moderno, a gente não escreve com as vogais, então a gente vai escrever sem as vogais, né? A gente coloca as vogais quando está aprendendo, mas depois, com o tempo, vai eliminando até escrever sem vogal nenhuma. Então, a dica que eu vou dar aqui para vocês é observar no infinitivo. Então, no infinitivo, vai aparecer, além do lamed, evidentemente, que o lamed é característica do infinitivo para qualquer verbo, o que nós temos para identificar a construção paal é este vav aqui, ó, que vai ter som de o, mas ele vai aparecer, esse vav na escrita, entre a segunda e a terceira letra do radical. Então, você vai perceber que quando você pronunciar os verbos que você aprende aqui no infinitivo, ele vai ter um O. É um vav, né? Mas com som de O, antes da última consoante do radical. Você quer ver uma coisa? Aqui, por exemplo, os verbos estão aparecendo conjugados no presente. Mas quando você procura esses verbos aqui no infinitivo, aí você vai ter sempre esse O aqui, antes da última consoante do radical. Por isso que eu peço para os estudantes aprenderem os verbos no infinitivo, porque o infinitivo ajuda a indicar a construção verbal que ele pertence, né? Então aqui, por exemplo, olha bem, no caso de lomed, o infinitivo é lilmod, olha o O aí antes do dalet. Oved, lavod, yoshev. Esse aqui foge da regra um pouquinho, é um verbo irregular, então ele não vai ter essa vogal O, vai ser lashevet. Mas a maioria deles aqui, como nós veremos, como é o caso aqui do verbo comer, ó, lechol, lisgor, liftoar, e assim por diante. Mas pode acontecer de alguns verbos aqui, nós chamamos de verbos irregulares, eles pertencerem à construção paal e não ter esse O aqui, mas a maioria deles terá.
Aqui, por exemplo, nós temos o verbo lomar, que não tem esse o. Ladat, que é o verbo saber também, nós não temos. Mas quase os outros todos aqui, nós teremos este o antes da última letra do radical, indicando que o verbo está nesta construção. E aí, para encerrar, pessoal, aqui na parte final, nós temos aqui, né, um texto sobre David e as muralhas de Jerusalém, né? Romot Yerushalayim. Então, observe aqui o seguinte, olha, nós temos o David contando alguma coisa aqui, eu quero que vocês façam essa tradução aqui, ó. Observando que o verbo vai aparecer aqui, ó, conjugado no passado já, tá? Olha, conjugando, no caso aqui, como ele está contando, então fica na primeira pessoa do singular, nasati, halarti, hazarti, ok? Agora olha o que acontece aqui embaixo, ó. Então aqui nós temos o discurso direto. O que o autor está pedindo para você fazer aqui? Fazer a leitura agora, olha, fazendo o discurso indireto. Ó. David conta que ontem ele. Agora, olha bem, se eu mudo aqui, não é eu mais, passou para ele, o verbo então vai mudar. Hunassá, ele viajou. E aí os outros verbos também, você contando essa história aí, terá que mudar os verbos aqui também. Tá bom, pessoal? Então, esta daí é a página de número 160, nós ficamos por aqui. Próxima aula veremos ainda a página 161, página 162, onde nós também vamos continuar trabalhando esta construção Paal. Mas neste momento, o mais importante aqui é você memorizar aqui a conjugação dos verbos nesta construção, tá certo? Porque aprendendo isso aqui, você conjuga todos estes demais verbos aqui e poderá usar tranquilamente aí na hora de conversar em hebraico. Então, até a próxima aula, pessoal. Shalom!